Eu escolhi falar um pouquinho sobre José do Egito. Quando José interpretou o sonho de Faraó. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de muita dificuldade para o povo. E eu vejo que isso casa muito bem para nós, no momento que estamos vivendo. Agora é a hora de você se encher com a palavra. Agora é o momento de você atentar para a Bíblia. Agora é o momento para você buscar edificar a si mesmo, a si mesma. Porque os dias difíceis estão chegando. E se você não tiver abastecida pela palavra, não é porque Deus quer, você vai perecer. Você não vai aguentar a pressão. Você vai fazer exatamente como o mundo diz para você fazer. E você vai ficar muito confuso. E você vai ficar muito confusa. E você vai começar a dar desculpas, como o povo naquela época dava para Ageu. Então, comece a atentar para o poder e a importância da Bíblia. Se de repente a Bíblia deixar de existir, o que você tem de Bíblia em você? O que você tem de entendimento, de conhecimento em você? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido, não importa o que eu acho, importa aquilo que a Bíblia diz, importa aquilo que a palavra de Deus diz para nós. E Deus não é contra você. Deus quer que você seja muito abençoado em tudo que você for fazer. Só que não é do seu jeito, é do jeito dele. E a Bíblia diz isso para nós, que nós devemos andar nessa terra como Jesus andou. Que o evangelho que Jesus ministrou naquela época vai ser novamente ministrado, aí vai chegar o fim. Nós temos uma promessa de Deus, dizendo que o evangelho que Jesus ministrou, que ele pregou quando esteve aqui, vai ser o mesmo evangelho que nós, como igreja, vamos pregar novamente. Então, vamos começar a pensar totalmente o oposto do que estamos pensando. Vamos começar a olhar para nós como Deus olha. Deus se importa com você, Deus olha para você e você é extremamente importante para Deus. Você não é qualquer pessoa para Ele. Você tem muito significado. Então, nessa noite, vamos olhar para a vida de José do Egito. Porque tem uma palavra dentro de mim nessa noite, desde que eu cheguei aqui, chamado diligência. Temos que ser uma igreja diligente, uma igreja firmada, na verdade, uma igreja que verdadeiramente tem grande consideração pela palavra de Deus, que faz as coisas para Deus de maneira diligente, não de qualquer jeito. Você tem que ser diligente com o seu tempo diante de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser o tempo que sobra, o tempo que dá para fazer. Nós temos que entender que precisamos do poder de Deus na nossa vida. Vamos começar com uma fala de Josué no capítulo 22. Versículo 5. Vamos lá, olha o conselho de Josué no versículo 5 do capítulo 22. Olha que tremendo. Tende cuidado. Tende cuidado. Então ele começa a dizer, olha, tome cuidado. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés. Guarde com diligência a palavra no seu coração. Sabe como que fica fácil você se afastar do pecado? Eu tiro pela minha própria caminhada cristã.
Se você começa a ler bastante a Bíblia, meditar na palavra, o pecado vai ficando cada vez mais longe de você, vai te incomodando. Porque a palavra é luz, ela vai entrando, a sua mente vai sendo renovada. E quando alguém fala alguma inverdade que não condiz com a palavra de Deus, aquilo é gritante para você. Você não concorda, você não quer ficar naquele lugar. Tem alguma coisa em você que diz que é a sua nova natureza, que aquilo não é bom para você. Mas a pessoa que não lê a Bíblia, que não se interessa pela palavra, que não investe nela mesma, ela não tem esse discernimento. Tudo é alegria, tudo é bondade, tudo é bom. E não é verdadeiro. Não é. O próprio Jesus falou: eu não conheço você. Você nunca teve parte comigo. Isso é sério, é a sua eternidade que está em jogo, pensa. É céu ou inferno. Não existe meio termo. E não existe como você deixar de existir. Você tem que começar a prestar atenção. Aí ele fala que nós temos que guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. E aí ele fala que ameis o Senhor vosso Deus. Então é o primeiro mandamento: ame a Deus de todo o teu coração. Ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, só em alguns caminhos, em todos os caminhos. Todos os caminhos do Senhor são retos. Guardeis os seus mandamentos, guarde no seu coração. Ele fala: e vos achegueis a Ele. Só se chega até Deus? Não, sirva a Ele. E o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Em Hebreus, fala a mesma coisa, Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Está falando a mesma coisa que Josué falou, porque é o mesmo Deus, é a mesma mente, é o mesmo Espírito. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Eu quero que você não seja enganado, enganada. E aqui Paulo fala, Hebreus 2, 1. Por esta razão, importa. E Paulo estava falando sobre o poder de Deus, que hoje Deus fala por meio de Cristo, por meio da palavra. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais diligência às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.